20 minutos é um longo percurso. Eu não fiz isso, eu acho. Streamers são recompensados com mais visualizações por comportamentos extravagantes, levando-os a aumentar as palhaçadas por mais cliques. Mas o que acontece quando não é uma encenação? Justin Minks, nome verdadeiro Rebecca, é uma streamer irlandesa do Twitch que mora na Califórnia. Ela começou sua carreira na década de 2000 e rapidamente fez um nome para si mesma, colaborando com muitos outros influenciadores bem conhecidos. Sua popularidade só aumentou quando ela participou do primeiro evento de boxe do Creator Clash em 2022, onde ela ganhou não apenas a luta, mas milhares de novos olhares para seu conteúdo. Minks é talvez mais conhecida por suas palhaçadas cômicas exageradas na transmissão, muitas das quais foram feitas sob a influência de álcool. Embora esse comportamento tenha tornado a personalidade online famosa, com muitos percebendo isso como apenas uma brincadeira no início, também a colocou em uma quantidade significativa de problemas ao longo dos anos. Isso levou muitos a se perguntar se isso fez mais mal do que bem para sua carreira. A primeira grande controvérsia de Rebecca ocorreu em dezembro de 2020, quando ela foi temporariamente suspensa do Twitch. O motivo foi que ela repetidamente usou termos como virgem, simp e incel, recentemente banidos dos termos de serviço do site. De acordo com a streamer, ela não sabia que a nova regra já estava em vigor. Minks foi suspensa por uma segunda semana um pouco mais de um ano depois, em fevereiro de 2022, desta vez por usar a palavra cracker. Após isso, ela foi contatada pela Twitch, que a informou que outra violação de suas regras resultaria em um banimento permanente. Como todos nós sabemos, este é o meu segundo banimento na Twitch, o que significa, e após ter uma conversa com a Twitch, o meu terceiro será permanente. O que é aterrorizante. Apesar dos tweets indiferentes de Rebecca sobre a situação, era óbvio pelo seu vídeo que esse calvário estava pesando muito em sua saúde mental. A maioria dos espectadores concordou que a Twitch estava reagindo exageradamente a algumas ofensas muito menores, e assim receberam Minks de volta de braços abertos quando ela retornou alguns dias depois. E ela decidiu fazer um espetáculo de sua primeira transmissão após o banimento, onde ela fez uma encenação na qual fingia ser presa pela Twitch. Isso parecia marcar algo como um ponto de virada. Se a controvérsia fosse seguir Minks, ela pararia de tentar lutar contra isso. Como muitos grandes criadores em sua esfera da internet, Minks foi incluída em várias casas de influenciadores ao longo dos anos. Essencialmente, estas são grandes casas onde várias celebridades online vivem juntas para colaborar. Em 6 de junho de 2022, a casa em que Minks estava hospedada na época foi visitada por um grupo de TikTokers que se aproximaram do portão e pediram para entrar. Segundo eles haviam ocupado a casa anteriormente e queriam dar uma olhada. Quando o pedido deles foi negado, no entanto, eles continuaram pedindo. A situação só escalou a partir daí. Quando Minks e alguns de seus amigos saíram para a varanda para discutir com os convidados não convidados. Eventualmente, como as palavras se mostraram ineficazes, Rebecca escolheu cuspir neles. Eu não cuspi neles de primeira. O que eu fiz foi cuspir bem ao lado do carro da Andrea como uma forma de desrespeito. É como se não tivesse caído neles. Não os tocou, pois ainda estavam dentro do nosso portão. Eu cuspi, então temos uma porta e temos um portão. Eu cuspi fora do portão, então eles não estavam em lugar nenhum. Sim, foi um tiro de advertência. Mas isso só piorou as coisas, pois a discussão continuou escalando até o ponto em que um dos invasores atirou uma pedra, que por pouco não atingiu Minks. A streamer e seus amigos, furiosos, desceram para confrontar seus agressores, momento em que finalmente decidiram ir embora. Um dia depois, Minks decidiu nomear publicamente seu agressor como um usuário do TikTok, pelo nome de Ace of Spades. Logo após isso, outra usuária do TikTok chamada Regan Corsi, que também teria se envolvido no incidente, lançou uma série de vídeos agora deletados dando sua versão do que aconteceu. Segundo ela e seus amigos foram educados e corteses, e na verdade foi a Minks a agressora. Ela vai ao pátio e começa a gritar conosco. Ficamos surpresos, pois estávamos apenas tendo uma conversa normal e civilizada com duas pessoas que estavam à nossa frente na porta.
Esses dois caras também disseram que não moravam lá e que precisavam falar com alguém, mas provavelmente estaria tudo bem, eles só precisavam ter certeza de que perguntaram antes de nos deixar entrar. Então uma garota sai, ela está usando um vestido, está descalça e começa a gritar insultos para meus amigos. Ela diz coisas como: vocês precisam sair daqui, vocês são umas vadias, etc. Ela continua gritando insultos e então cospe em um dos meus amigos ou em direção a um dos meus amigos. Não sei se acertou neles, foi aí que tudo desandou. Novamente, eu não tive participação, estava apenas lá. Claro que Minx reagiu contra essa versão dos eventos, mais ou menos reiterando a história que ela havia contado anteriormente, e o drama lentamente se dissipou. Isso foi simplesmente outro exemplo precoce da personalidade barulhenta de Justin Minx a colocando em apuros, ou pelo menos os apuros a encontrando. E certamente não seria a última vez. Poucos dias depois, em 16 de junho, Rebecca postou no Twitter imagens de suas pernas muito machucadas, sangrando e arranhadas. Ela não forneceu mais detalhes, provocando uma resposta muito preocupada de seus espectadores que se perguntavam o que houve. A streamer finalmente elaborou no tweet no dia seguinte. Após um dia de treino para o Creator Clash, ela e uns amigos quiseram relaxar e beber na piscina. Mais tarde, o grupo fez uma caminhada rápida nas colinas atrás da casa. No entanto, em seu estado de embriaguez, Minx achou essa tarefa surpreendentemente difícil. O problema começou quando ela tropeçou e caiu diretamente em uma moita de cactos, mas não foi de lá que a maioria de suas lesões veio. Não, isso aconteceu mais tarde, quando o grupo de influenciadores avistou um animal que alguns deles acreditaram ser um puma à primeira vista. A maioria das pessoas, ao ver algo assim, escolheria sair rápido e discretamente do local. Mas Rebecca teve uma ideia distinta. Eu avancei sobre o animal porque é sempre lutar ou fugir. Eu errei o animal. Eu só tive uma lesão pelo animal e é a única... Há uma certa mordida visível. Eu só tive uma lesão, mas não, ele não tem raiva, tá tudo bem. Mais uma vez, o comportamento de Minx a colocou em apuros, sendo este caso parcialmente relacionado ao consumo de álcool. Embora apenas ela tenha sido prejudicada neste caso, isso não seria verdade em todas as situações. Em agosto de 2022, Minx participou do Frat Party Stream, um evento colaborativo no qual um grupo de influenciadoras do Twitch participou de uma reunião social ao vivo. Durante boa parte da noite, alguns espectadores notaram um comportamento estranho de Minx. Ela parecia nervosa e tratava os outros na festa de forma ríspida. Em um determinado momento, durante um inocente jogo de beer pong, Rebecca correu sem motivo e se jogou sobre a mesa. O operador de câmera foi enviado depressa Pra longe pra focar em algumas das... O operador de câmera foi rapidamente enviado para longe para focar em alguns dos outros participantes, enquanto eles tentavam desconfortavelmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. As pessoas assistindo em casa estavam determinadas a descobrir mais informações. Na verdade, capturas de tela foram tiradas do chat no imediato rescaldo das explosões de Minx, mostrando o grande número de pessoas sendo temporariamente bloqueadas simplesmente por perguntar sobre isso. Segundo relatos, QT Cinderella, uma das organizadoras, repreendeu Rebecca por seu comportamento, levando à saída antecipada da streamer irlandesa do evento. Embora este incidente não tenha sido muito falado publicamente pelos envolvidos, ele semeou as sementes de conflito que cresceriam com o tempo. Mas Minx se envolveria em ainda mais drama antes que isso se concretizasse. Em setembro, uma streamer chamada Adriana Lee veio a público com uma série de acusações muito sérias contra um colega criador de conteúdo chamado Slick. Os detalhes disso são outro assunto completamente diferente. O único aspecto relevante para nossos propósitos é que Slick era bom amigo de Justa Minx, que decidiu defendê-lo de qualquer maneira que ela pudesse pensar. Porém, sua resposta não ajudou a situação. Rebecca acusou Adriana de mentir ao vivo, rindo durante o relato da suposta vítima sobre suas experiências.
Essa reação, bem como a defesa preventiva de Minx de suas ações, culpando suas tendências maníacas, não foram bem recebidas pela internet em geral. Foi pouco depois dessa transmissão desastrosa que outra streamer chamada Toxic Support, também conhecida como Angel, publicou um tweet longer sobre uma experiência que ela teve com Rebecca em 2018. Angel, na verdade, já havia compartilhado essa história alguns anos antes, mas naquela época não havia revelado a identidade de ninguém. Desta vez, porém, ela sentiu-se responsável por mencionar Minx pelo nome devido ao seu comportamento recente em relação a Adriana Lee. Segundo Angel, ela e um amigo foram convidados para uma festa no Airbnb de Rebecca durante a TwitchCon de 2018. Conforme a noite avançava e todos os presentes ficavam cada vez mais embriagados, o grupo começou a jogar jogos de bebida que exigiam que os jogadores se despissem. Ao jogarem Verdade ou Desafio, Angel e seus amigos foram desafiados a tirar mais peças de roupa. Quando a jovem streamer se recusou a cumprir um desafio, supostamente foi pressionada e envergonhada pelos convidados masculinos da festa até finalmente sair. É importante notar que, de acordo com a história, Minx não estava envolvida durante este ponto da noite. No entanto, como ela era a anfitriã da festa, Angel decidiu procurá-la no dia seguinte para falar sobre o que havia acontecido. A criadora de conteúdo irlandesa foi gentil e compreensiva, prometendo falar com os participantes masculinos ofensivos em nome de Angel. Porém, horas depois, Minx mudou de atitude e começou a enviar mensagens agressivas buscando apoio tóxico para não divulgar sua versão dos eventos. Quando Angel postou seu tweet longer de 2020, Rebecca entrou em contato com ela novamente. Inicialmente, ela tentou minimizar seu conhecimento sobre o ocorrido naquela noite e como Angel havia sido afetada. Quando a suposta vítima resistiu a isso, o tom de Minx mudou para o que o suporte tóxico percebeu como ameaças de chantagem, dizendo, citando, "Cara, eu odeio a cultura do cancelamento. E eu sei que você tem uma família para sustentar, e eu não quero que isso afete o sustento de ninguém." Quando isso se tornou público, a percepção da internet sobre Justin Minx atingiu um ponto baixo histórico, pois muitos agora a viam como uma defensora manipuladora de abusadores. Ela nunca ficou quieta sobre isso no passado, então os espectadores aguardavam ansiosos para ver sua resposta a tudo isso. No entanto, quando uma atualização foi feita, não foi o que se esperava. Após um período de silêncio, uma mensagem foi publicada no Twitter da Minx revelando o que ocorria nos bastidores. Curiosamente, toda a declaração foi escrita na terceira pessoa, insinuando que alguém teve acesso às redes sociais dele. Rebecca havia sido internada em um hospital psiquiátrico devido a uma queda acentuada em sua saúde mental nos dias anteriores. Apesar de não mencionar as alegações contra Minx, a postagem parecia sugerir que seu comportamento resultava desses episódios maníacos. Justa Minx retornou à internet cerca de uma semana depois, iniciando uma nova live logo após retornar da clínica de saúde mental. Minx fez isso contrariando a recomendação de amigos e colegas, a quem havia prometido se afastar da internet por um tempo. Quero pedir desculpas a todos que me aconselharam a não transmitir. Então não seja não, porque há um pedido de desculpas fucking devido. Me sinto mal, sim. Me aconselharam a fazer um vídeo de desculpas no YouTube falando sobre isso, ou escrevendo um roteiro que eu provavelmente deveria ter feito, porque conhecendo-me vou estragar algo aqui, então quero pedir desculpas, porque vou fazer uma caminhada com muitas pessoas que me ajudaram amanhã e prometi a eles que não transmitiria. Mas fiz mini moi e assisti a um vídeo e queria fazer um shout-out BioBlacks, que foi um vídeo muito bom. Rebecca fez várias desculpas por suas ações durante esta transmissão, especificamente para a Adriana Lee, que ela agora acreditava estar dizendo a verdade sobre suas alegações contra Slick. Durante a transmissão, Minx estava sendo constantemente contatada por seus amigos e moderadores, todos aconselhando-a fortemente a sair e parar de falar, mas esses pedidos foram recusados. Claro que ela eventualmente terminou a... transmissão, e o vídeo sob demanda foi deletado pouco tempo depois.
Os espectadores questionavam se a internação no hospital ajudou Minx, pois ela ainda parecia mentalmente perturbada. Alguns dias depois, a streamer iniciou uma nova transmissão na qual ela parecia muito mais racional e equilibrada para emitir um pedido de desculpas geral para todos que ela havia prejudicado. Tudo lá. Curiosamente, isso foi gravado em um novo local, não no quarto de onde Rebecca vinha transmitindo nos últimos anos. Embora alguns espectadores estivessem confusos, levaria mais um tempo até receberem uma explicação. Em 3 de novembro de 2022, Minx tweetou que a casa em que estava hospedada havia sido invadida na noite anterior. Ela continuou postando atualizações, mostrando que os invasores entraram na casa quebrando a janela com a câmera de segurança e outros dispositivos gravaram imagens de 2 homens invadindo. Apesar de tudo isso já ser traumático, a revelação mais perturbadora veio ao descobrir quem havia cometido o ato. De acordo com Rebecca, alguém havia estado morando embaixo da casa sem o conhecimento dela por um bom tempo. Veja, na noite em que a moradia foi invadida, o gato de Rebecca também desapareceu. Ao investigar o porão em busca de seus animais de estimação, ela e seus amigos encontraram várias garrafas vazias de álcool e alguns sacos de dormir. Os espectadores ficaram preocupados e confusos, questionando como isso poderia acontecer em uma casa de streamers famosos. Mas Mink logo interveio para oferecer uma explicação simples. Ela não morava mais em uma casa de streamers. Ela afirmou que foi expulsa da Optic House, onde morava, apenas um dia antes de receber alta da ala psiquiátrica, e desde então estava se hospedando em diferentes Airbnbs. Havia muita confusão sobre por que exatamente isso havia acontecido, embora muitos especulassem que a transmissão de Rebecca imediatamente após deixar a instituição, embora talvez não fosse a principal causa, poderia ter sido a gota d'água. Para piorar a situação, após a invasão, Minx afirmou que o Airbnb se recusou a reembolsá-la pelo pagamento da casa e sua conta foi banida de alugar casas dentro de um certo raio. Rebecca estava em uma situação cada vez mais estressante e lidaria com isso da única maneira que sabia: álcool. Em 26 de fevereiro de 2023, ela ficou tão bêbada durante a transmissão que se tornou difícil para ela até mesmo formar frases corretamente. Este incidente levou um representante da Twitch a contatar Minx, informando que sua conta seria suspensa por mais uma semana, seu primeiro banimento do site em mais de um ano. Se o consumo de álcool de Rebecca já era um problema antes, parecia estar causando ainda mais problemas agora, e só continuaria a fazê-lo à medida que o tempo passasse. Em março, Justa Minx planejou participar da 2ª edição anual do Streamer Awards, um evento que celebra as conquistas dos criadores de conteúdo da Twitch. Ela contatou sua amiga de longa data, QT Cinderella, cujo nome real é Blair, informando que comprou assentos no balcão para o evento que ela fundou. Apesar de terem sido extremamente próximas, a relação delas ficou tensa recentemente. Mas Blair, querendo dar a Minx outra chance de mudar seus hábitos, fez uma oferta. Ela poderia sentar na frente com os outros grandes streamers e participar da festa após o evento, desde que não bebesse nada de álcool. Rebecca concordou e os planos foram feitos. Mas logo ficou claro que Minx não conseguiu cumprir sua promessa. Durante a festa, ela ficou incrivelmente embriagada, agindo como um incômodo para os outros convidados e uma responsabilidade para o anfitrião. Eu chego na festa, ela está bêbada, né? Ela está sendo escoltada para fora pela segurança porque está tentando jogar aquecedores na piscina e então... É ruim. É uma coisa ruim, sim, aquecedores, os grandes Hs propano. Aquecedores Hs como os que são como 7 pés, 8 pés. Coloque esses na piscina. Ouvi que ela tentava jogar um magnata na piscina. Sim, e as pessoas, ela estava tentando correr na piscina. O que é uma coisa ruim. Também um... Coisa ruim. Depois do ocorrido, Minx tentou minimizar a situação brincando no Twitter, o que só serviu para irritar ainda mais Blair. Além disso, Rebecca também tentou argumentar que ficar mole foi resultado de uma convulsão, não um ato de desafio contra a segurança do partido. Ela postou uma foto sua no hospital comprovando sua afirmação.
Mas QT Cinderella mais uma vez se opôs a isso, afirmando que a imagem na verdade mostrava Minx recebendo uma infusão intravenosa após ficar excessivamente intoxicada. Algumas pessoas criticaram Blair por fazer um espetáculo público dessa situação, mas ela afirmou que tentou de tudo ao seu alcance para fazer Minx mudar seus hábitos em particular, mas sem sucesso. Não muito tempo depois deste incidente, Rebecca decidiu retornar para a Irlanda para passar mais tempo com sua família. No entanto, isso parece não ter sido as férias relaxantes que poderia ter parecido. Durante a transmissão, ela entrou em uma discussão que resultou em algumas alegações muito sérias sendo feitas contra sua irmã. Este clipe rapidamente se tornou o... O assunto do momento no Twitter é a família da Minx, enquanto as pessoas começaram a questionar o que estava acontecendo. Por sua vez, Rebecca minimizou bastante a situação, alegando que é assim que as discussões são em lares irlandeses, e que os americanos eram, citando literalmente, fracos. Aparentemente, ou pelo menos de acordo com Minx, é muito comum acusar entes queridos de cometer crimes graves. Ao ser questionada sobre a veracidade das alegações, Rebecca negou categoricamente. Mas mesmo que ela afirmasse que tudo em sua vida estava bem, isso não impediu a internet de especular. Em junho, capturas de tela de uma transmissão recente de Justa Minx foram postadas, mostrando-a com 2 olhos roxos, nariz quebrado e joelho muito ralado. Novamente, teorias se espalharam, com muitos questionando se a causa estava ligada ao seu consumo de álcool ou problemas familiares. Mas Minx interveio rapidamente, informando que suas lesões eram apenas resultado de um treinamento de boxe. Embora a explicação tenha sido suficiente para alguns, outros não acreditaram. Porém, essa foi a versão que Rebecca sustentou publicamente ao seguir com sua vida. Ironicamente, a luta para a qual ela vinha treinando acabou sendo cancelada de última hora, devido a problemas de Minx para retornar aos Estados Unidos da América. Parece que Minx está se saindo melhor atualmente, até mesmo fazendo as pazes com criadores como QT Cinderella, embora não esteja claro por quanto tempo isso vai durar. Ela conseguirá evitar problemas ou eles a encontrarão de qualquer maneira?